Paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos começar mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez vamos fazer a leitura e interpretação de Mateus capítulo 2, versículo 4 em diante. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelos meninos, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com um grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Continuando, versículo 13, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, e tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. E diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. A volta do Egito, versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomando o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: Ele será chamado Nazareno. Então, basicamente, no livro de Mateus capítulo 2 e segundos versículos, nós temos no versículo 2 ao 4, que fala sobre os príncipes dos sacerdotes e dos escribas do povo. No capítulo 2 do livro de Mateus, versículo 4, o rei Herodes congrega os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo para perguntar onde o Cristo havia de nascer. Logo no versículo 5, nós temos a resposta: em Belém da Judéia. Resposta essa que veio através de uma profecia, lá no versículo 6, que fala assim: Herodes chama os magos, inquirindo deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. No versículo 7 diz isso. Logo no versículo 9, observa-se uma estrela no oriente. Seguindo a mesma, chegaram no local onde o menino nascera. Versículo 12 fala sobre a divina revelação em sonhos, que foram avisados para que não voltassem junto a Herodes, e partirem para a sua terra por outro caminho. Versículo 12 fala sobre a divina revelação, e foram avisados para que não voltassem junto de Herodes, partirem para a sua terra por outro caminho. Versículo 13 fala sobre José. Versículo 13, José em um sonho, o anjo apareceu a José, dizendo: Toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. O anjo no sonho de José fala que José deveria demorar em ficar no Egito, pois Herodes iria procurar o menino para poder matá-lo. Logo no versículo 16, nós vemos que Herodes iniciou um plano e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, da idade de 2 anos para baixo, segundo o tempo em que os magos lhes disseram. Versículo 19 fala sobre a volta do Egito. Com a morte de Herodes, um anjo apareceu em sonho a José, estando ele ainda lá no Egito. Logo no versículo 20, a continuação do sonho de José, o anjo do Senhor fala para ele ir para a terra de Israel, marcando assim a saída do Egito para Israel. No versículo 23, chegando em uma cidade, o nome de Nazaré, habitou, cumprindo-se assim o que foi
foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno.